Capítulo 3. Uma conversa sobre a mente. O homem tem apenas uma mente, mas ela tem muitas faculdades, cada faculdade sendo capaz de funcionar ao longo de duas linhas diferentes de esforço mental. Não há linhas divisórias distintas separando as duas funções de uma faculdade, mas elas se confundem como as cores do espectro. Um esforço ativo de qualquer faculdade da mente é o resultado de um impulso direto transmitido no momento do esforço. Um esforço passivo de qualquer faculdade da mente é o resultado de um esforço ativo anterior da mesma mente. Um esforço ativo de outro ao longo das linhas de sugestão. Vibrações de pensamento da mente de outro. Impulsos de pensamento de um ancestral, transmitido pelas leis da hereditariedade, incluindo impulsos transmitidos de geração em geração, desde o momento do impulso vibratório original transmitido pela causa primordial. O esforço ativo é recém-nascido, fresco como a hortelã, enquanto o esforço passivo é de criação menos recente e, de fato, é muitas vezes o resultado de impulsos vibratórios transmitido em eras passadas. O esforço ativo faz seu próprio caminho, afastando as trepadeiras que o impedem e chutando de seu caminho as pedras que o obstruem. O esforço passivo percorre o caminho batido. Um impulso de pensamento ou impulso de movimento, originalmente causado por um esforço ativo da faculdade, pode tornar-se por repetição contínua ou hábito estritamente automático. O impulso dado a ele pelo repetido esforço ativo desenvolve um forte impulso que o leva adiante, ao longo de linhas passivas, até ser interrompido por outro esforço ativo ou sua direção alterada pela mesma causa. Por outro lado, impulsos de pensamento ou impulsos de movimento continuados ao longo de linhas passivas, podem ser encerrados ou corrigidos por um esforço ativo. A função ativa cria, altera ou destrói. A função passiva dá continuidade ao trabalho que lhe é dado pela função ativa e obedece ordens e sugestões. A função ativa produz o hábito de pensamento ou hábito de movimento e transmite a ele as vibrações que o conduzem ao longo das linhas passivas a partir de então. A função ativa também tem o poder de emitir vibrações que neutralizam o impulso do hábito de pensamento ou hábito de movimento. Também é capaz de lançar um novo hábito de pensamento ou hábito de movimento com vibrações mais fortes, que superam e absorvem o primeiro pensamento ou movimento que substituiu o novo. Todos os impulsos de pensamento ou impulsos de movimento, uma vez iniciados em suas tarefas, continuam a vibrar ao longo de linhas passivas até serem corrigidos ou terminados por impulsos subsequentes transmitidos pela função ativa ou outro poder de controle. A continuidade do impulso original adiciona impulso e força a ele, e torna a força do hábito. Acho que isso será facilmente entendido por aqueles que lutaram para superar um hábito que foi facilmente adquirido. A lei se aplica tanto aos bons hábitos quanto aos maus. A moral é óbvia. Várias das faculdades da mente muitas vezes se combinam para produzir uma única manifestação. Uma tarefa a ser executada
pode exigir o exercício combinado de várias faculdades, algumas das quais podem se manifestar por esforço ativo e outras por esforço passivo. O encontro de novas condições, novos problemas, exige o exercício do esforço ativo, enquanto um problema ou tarefa familiar pode ser facilmente tratado pelo esforço passivo sem a ajuda de seu irmão mais empreendedor. Existe na natureza uma tendência instintiva dos organismos vivos de realizar certas ações, a tendência de um corpo organizado de buscar aquilo que satisfaça as necessidades de seu organismo. Essa tendência, às vezes, é chamada apetência. É realmente um impulso mental passivo, originado com o ímpeto transmitido pela causa primordial e transmitido ao longo das linhas do desenvolvimento evolutivo, ganhando força e poder à medida que progride. O impulso da causa primordial é auxiliado pela poderosa atração ascendente exercida pelo absoluto. Na vida vegetal, essa tendência é claramente discernível, variando desde as exibições menores nos tipos inferiores até as maiores nos tipos superiores. É o que geralmente é chamado de força vital nas plantas. É, no entanto, uma manifestação de mentalidade rudimentar funcionando ao longo das linhas do esforço passivo. Em algumas das mais altas formas de vida vegetal, aparece uma tênue ação vital independente, uma tênue indicação de escolha de volição. Escritores sobre a vida vegetal relatam muitos casos notáveis desse fenômeno. É, sem dúvida, uma exposição de rudimentar mentalidade ativa. No reino animal inferior, encontra-se um grau muito alto de esforço mental passivo, e, variando de grau nas várias famílias e espécies, uma quantidade considerável de mentação ativa é aparente. O animal inferior, sem dúvida, possui razão apenas em menor grau do que o homem, e, de fato, a exibição de volição mental exibida por um animal inteligente é muitas vezes quase tão alta quanto a demonstrada pelos tipos inferiores de homem ou por uma criança pequena. Assim como uma criança antes do nascimento mostra em seu corpo as etapas da evolução física do homem, assim também, antes e depois do nascimento até a maturidade, manifesta as etapas da evolução mental do homem. O homem, o tipo mais elevado de vida já produzido, pelo menos neste planeta, mostra a forma mais elevada de mentalidade passiva e também um desenvolvimento muito mais alto de mentalidade ativa do que é visto nos animais inferiores. E ainda assim, os graus desse poder variam amplamente entre as diferentes raças de homens. Mesmo entre os homens de nossa raça, os diferentes graus de mentalidade ativa são claramente perceptíveis. Esses graus não dependem de forma alguma da quantidade de cultura, posição social ou vantagens educacionais possuídas pelo indivíduo. Cultura mental e desenvolvimento mental são duas coisas muito diferentes. Basta olhar ao seu redor para ver os diferentes estágios do desenvolvimento da mentalidade ativa no homem. O raciocínio de muitos homens é pouco mais do que a mentalidade passiva, exibindo muito pouco das qualidades do pensamento volitivo. Eles preferem deixar outros homens pensarem por eles. A mentalidade ativa os cansa, e eles acham o processo mental instintivo, automático e passivo muito mais confortável. Suas mentes trabalham ao longo das linhas de menor resistência.
eles são pouco mais que ovelhas humanas. À medida que as formas inferiores de vida progrediram na escala evolutiva, elas desenvolveram novas faculdades que estavam latentes dentro deles. Essas faculdades sempre se manifestaram na forma de funcionamento passivo rudimentar e depois trabalhados através de formas passivas superiores, até que as funções ativas fossem postas em jogo. O processo evolutivo ainda continua, sendo a tendência invariável em direção ao objetivo de uma mentalidade ativa altamente desenvolvida. Este progresso evolutivo é causado pelo impulso vibratório transmitido pela causa primordial, auxiliado pela atração edificante do absoluto. Esta lei da evolução ainda está em andamento, e o homem está começando a desenvolver novos poderes mentais que, é claro, estão se manifestando primeiro ao longo das linhas do esforço passivo. Alguns homens desenvolveram essas novas faculdades em grau considerável, e é possível que em pouco tempo o homem possa exercê-las ao longo de suas funções ativas. Este é o segredo dos ocultistas orientais e de alguns de seus irmãos ocidentais. A receptividade da mente, a vontade pode ser aumentada pela prática adequada, aquilo que costumamos chamar de fortalecimento da vontade é, na realidade, o treinamento da mente para reconhecer e absorver o poder interior. A vontade é forte o suficiente, não precisa ser fortalecida, mas a mente precisa ser treinada para receber e agir de acordo com as sugestões da vontade. A vontade é a manifestação externa do Eu Sou. A corrente da vontade está fluindo com força total ao longo dos fios espirituais, mas você deve aprender a levantar o mastro do bonde para tocá-lo antes que o carro mental se mova. Esta é uma ideia um pouco diferente daquela que você tem o hábito de receber de escritores sobre o tema da força de vontade, mas é correta, como você demonstrará para sua própria satisfação se acompanhar o assunto por experimentos ao longo das linhas adequadas. A atração do absoluto está atraindo o homem para cima, e a força vibratória do impulso primordial ainda não se esgotou. O tempo do desenvolvimento evolutivo chegou quando o homem pôde ajudar a si mesmo. O homem que compreende a lei pode realizar maravilhas por meio do desenvolvimento das faculdades da mente, enquanto o homem que dá as costas à verdade sofrerá por sua falta de conhecimento da lei. Aquele que compreende as leis de seu ser mental desenvolve seus poderes latentes e os utiliza inteligentemente. Ele não despreza suas funções mentais passivas, mas faz bom uso delas, encarrega-as das tarefas para as quais são mais adequadas e é capaz de obter resultados maravilhosos de seu trabalho, tendo-as dominado e treinado para cumprir as ordens do eu superior. Quando eles falham em fazer o seu trabalho adequadamente, ele os regula, e seu conhecimento o impede de se intrometer com eles de maneira não inteligente e assim prejudicar a si mesmo. Ele desenvolve as faculdades e poderes latentes dentro de si e aprende como manifestá-los ao longo da linha de mentalização ativa e passiva. Ele sabe que o homem real dentro dele é o mestre para quem tanto as funções ativas quanto as passivas são apenas ferramentas. Ele baniu o medo e desfruta da liberdade. Ele se encontrou. Ele aprendeu
o segredo do eu sou.